Meus queridos, graça e paz, boa noite, paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, amém? Maravilha? Todo mundo na benção? Todo mundo está feliz? Amém ou não? Meu querido, vamos para a palavra? Está com a Bíblia na mão aí? Lucas, capítulo 2 e o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria diante de Deus. E crescia Jesus em sabedoria e estatura. Aí, falha técnica. Vamos lá. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, ministra no nosso coração nesse momento. Nós estamos aqui, aqueles que estão em casa, nos ensina. Espírito Santo, traga a cada um de nós um espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Jesus. Abra os nossos olhos para entendermos o propósito, qual o Senhor nos chamou, cada um, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, pode se sentar. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Amém? Recebeu a palavra aí? Quem está crescendo aqui? Jesus, isso daí. Lucas 2, volta um pouquinho aí, no versículo 40. Está dizendo, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça, e a graça de Deus estava sobre ele. De quem está falando? De quem? De Jesus. Então Jesus aqui está crescendo, amém? E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a gente romper para crescer. Romper para crescer. Fala para você mesmo aí. Fala assim agora, fala para você, eu preciso romper para crescer. Só que não é só crescer que nós precisamos também desenvolver. Amém? Você precisa crescer e quando a criança nasce, né, quando é bebê, a gente precisa, torce para ela crescer, né? E ela não precisa só crescer, ela precisa desenvolver. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que tem um problema de saúde, é raro no mundo, né, um caso dele, mas ele cresceu, só que não consegue desenvolver. Então, não sei nem falar o nome, qual é o problema lá, o nome, uma doença lá que é complicado o nome. Mas ele cresceu, ele está com o tamanho de uma criança, só que não consegue desenvolver, não consegue falar, não consegue ouvir, não consegue ver. Então a gente precisa, na nossa vida, nós precisamos crescer, ali, romper, é como uma semente. A semente, para ela dar o fruto, para ela ser a árvore que ela precisa romper. Ela morre, e você vê ali aquela experiência que a gente era criança, fazia na escola com feijão, lembra do feijão no algodãozinho lá? Aí você ia olhando lá, aí um dia lá estava, o feijão ia abrindo, ia nascendo uma plantinha ali de dentro, e é assim com todas as sementes que vai crescendo. Um tempo atrás, agora esse dia atrás, eu estava com o menino meu indo para a escola, levando ele para a escola, e tem uns amiguinhos dele que iam para a escola, e o pessoal ia de bicicleta. A criançada fervia de bicicleta. Aí um dia chegou e falou assim, ô pai, eu quero ir de bicicleta. Eu falei assim, nós vamos. Aí eu não levava ele para a escola de bicicleta. Aí ele, pai, quero ir para a escola de bicicleta. Nós vamos. Eu não levava ele. Aí um dia ele ficou bravo. Meu amigo vai, fulano vai não sei quem. Aí falou assim, um dos amiguinhos dele ali, chama Eros, mora aqui. Ele falou assim, o Eros vai, pai. Ele vai até sozinho, que a mãe dele vai de carro atrás dele, olhando ele. Você pode ir comigo também. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Aí um dia eu fui lá, dei uma sondada no terreno, fui olhar e vi a criançada vindo, umas 7 crianças vindo aqui, na rua aqui.
Aí eu peguei e falei assim, bom, acho que dá coragem para mim deixar ele ir, não ir sozinho. Aí eu ia de moto, ele falou, você vai de moto atrás de mim, eu vou olhando. Aí fui explicando para ele para poder andar, porque aqui é movimentado o carro. Aí o menino começa a ir. Aí eu vou, aí resolvi ir de bicicleta com ele também. Aí a criançada, ô tio, ô tio, ô tio. Aí eu tenho que ficar. Vem uma mãe com os 3 dela ali, mas olhando do outro, vem eu com ele. E a turma, tem dia que eu filmo eles ali, a criançada ferve vindo ali. Aí eu tenho que ficar, anda mais pro cantinho para os carros, e passando, dar sinal para os carros e ficar olhando. Mas tem outras crianças que vão sozinhos. Mas aí como eu sou um pouquinho diferente, eu olho até o fim dos outros que não é. Eu fico preocupado com a outra criança que está lá. Eu falo assim, meu Deus do céu, como que eu fico pensando, como que a mãe deixa ir sozinha? Aí um dia eu estava vindo, a criança saiu junto com eles lá, saiu na frente do carro, passou de uma vez. Seu menino, o que aconteceu? Ô tio, a bicicleta minha não tem freio. Eu falei assim, meu Deus, se você mata eu, rapaz, não você que morre, é eu que morro aqui. Tem que falar para sua mãe arrumar, seu pai arrumar a bicicleta. Aí no outro dia, não arrumou. Aí outro dia apareceu arrumado. Aí ele vem com a bicicleta, e um dia chega em casa e fala assim, ô pai, eu quero subir esse morro de bicicleta. Eu falei para ele assim, ô filho, o que está acontecendo? Ele falei assim, não, é difícil subir o morro, vai subir não, até parece mesmo, dá uma dor na perna sua aí. Não, eu quero subir. Aí falou assim, fulano sobe, não sei quem sobe, eu vou subir. E eu peguei e falei assim, então vamos, então o dia que eu for, outro dia nós fomos de bicicleta, você vem e nós vamos subir. Aí vim aqui, subiu aqui, aí aqui pedacinho da Casa da Bruna aqui, essa rua principal nossa aqui, subida, quase da metade dela para lá, ele quer subir. Falei assim, então sobe. Eu olhei, fiquei esperando, aí ele sobe 1/4 da rua, aí não aguentou subir, parou. Até aqui já tá bom, excelente, você nunca subiu, tá bom. No outro dia chegou em casa, eu quero subir amanhã de novo. No outro dia, no segundo dia, ele subiu um pouquinho mais da metade. Falei assim, parabéns, filho, isso mesmo. Eu nunca subi um morro desse de bicicleta na sua idade. Morava no lugar reto. No outro dia ele falou assim, pai, eu quero subir de novo, eu vou subir tudo. Eu falei assim, então vai, tá com força aí? Vamos embora. Aí vim, ajeitei a bicicleta, arrumei aqui, olhei, vamos embora. E sabe que o menino subiu inteiro o morro depois? Desde a metade para lá. Por que eu estou contando isso? Porque ele quer romper. Porque ele quer crescer. E à medida que vai crescendo, ele vai adquirindo força na perna. Vai criando músculo, o músculo vai ficando resistente. Porque precisa crescer. Aí sobe várias vezes aqui, outro dia não quer ir, vai no outro dia, vai subindo. Aí um dia cansa, ele para no meio do morro, cansa, não, eu vou subir daqui, não vou descer não. Aí começa a subir, o dia que está mais cansadinho para ele. Aí agora, esse dia atrás, ele falou para mim assim, pai, eu quero subir um morro, mas você já está subindo. Não, eu quero subir o da ponte agora. Quero subir o da ponte, é isso aqui, até lá. Eu falei assim, então vamos, você quer subir? Aí preparei ele. Aí fui com ele na escola, antes da escola eu dei uma paradinha no meio do caminho, dei um pedaço de rapadura para ele, para dar um gás nele, dar uma energia nele lá. Assim, vamos subir. Aí veio, tomou uma água aqui no morro, falou assim, olha para cima do morro, vê lá, tem que vencer lá em cima. Aí o menino vai, sobe o morro, 1/4 do morro praticamente, aí é pesado mesmo, parou, respirou, tomou fôlego, falou, eu vou subir até na calçada. Parou na calçada, foi até metade da outra parte do morro. Parou na outra calçada, subiu, foi até a outra metade, subiu e venceu o morro aqui. Depois subiu de lá. Eu falei assim, nossa, só para você ver como que ele está. Ele já está ficando nervosinho já na bicicleta. Do jeito que subiu aqui, parado para a idade dele. Então eu vi que até criança vê e tem vontade de romper em algumas áreas. E quer romper, é física, é exercício que está fazendo, e esse rompimento leva ele ao crescimento. Porque eu falo para ele, nossa filho, você é desse jeito aqui, se a gente morar aqui 200 anos, ao que você estiver na minha idade aqui, esse morro aqui vai ficar, né? Não vai ficar morando, mas vai ficar como se fosse uma rua plana, que vai desenvolvendo e vai criando resistência. E Herbert, tipo, o que tem a ver com Jesus? Você está falando tudo isso, falando de Israel, o que tem a ver com Jesus? Porque Jesus crescia em sabedoria, Jesus desenvolveu, Jesus rompeu. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, o que acontece?
A gente só olha assim, nossa, Jesus cresceu, Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura, né, biologicamente, crescia, estava desenvolvendo. E muitas vezes a gente esquece da nossa vida. Se tem um modelo que nós precisamos seguir, o modelo é Jesus. O modelo é Cristo. É como um pedreiro quando vai trabalhar, é o prumo. Nós temos que pegar a nossa vida e se alinhar com o prumo que é a palavra, que é Cristo. E precisamos olhar para a palavra. E Jesus cresce em sabedoria. Mas qual a finalidade de crescer em sabedoria? Por que crescer em sabedoria? Ele está falando assim, que ele cresce em sabedoria, que ele cresce em estatura diante de Deus. Mas a Bíblia não deixou passar, que ele fala assim, diante de Deus e dos homens. Como tem sido o nosso desenvolvimento? Não, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Eu oro. Mas quando se trata de relacionar com pessoas, de falar com pessoas, de agir com pessoas, aquele momento que você tem com Deus é aplicado aqui ou não? Eu aplico ele aqui ou não? Eu consigo aplicar aqui da mesma forma que eu estou orando, da mesma forma que eu estou, na mesma intensidade que eu estou crescendo no meu relacionamento com Deus? Eu consigo fazer isso? Você consegue fazer isso? E agora? A Bíblia fala assim, Tiago fala assim, que aquele que tem falta de sabedoria, o que precisa fazer? Peça a Deus. Mas tem que pedir. Não, como que está escrito? Peça a Deus e Deus vai dar sem medida, vai liberar. E a mesma sabedoria que está falando aqui, que Tiago fala, é a mesma sabedoria que Jesus estava buscando em Deus, porque ele crescia diante de Deus em sabedoria. Jesus buscava sabedoria. Por que Jesus buscava sabedoria? Porque era Jesus, ele era, né? Às vezes a gente pensa que Jesus estava aqui, era aquele ser assim, sabe? Como o pastor Flávio fala assim, com asa andando. Não, Jesus estava como homem na terra, como eu, vocês estamos aqui hoje. E a Bíblia mostra, nós precisamos buscar sabedoria. E agora? Nós estamos buscando sabedoria? Você está buscando sabedoria? Precisamos buscar. Nós precisamos buscar sabedoria para poder desenvolver. Porque o relacionamento às vezes é diferente. Eu posso orar lá no quarto meu, posso chorar, posso vir aqui na igreja orar, chorar aqui. Mas quando se trata de relacionar com pessoas, aí como diz o ditado, né? Aí o bicho pega. Mas como que eu vou lidar então com isso? Aí tem uma outra coisa que Jesus está fazendo aqui, que eu vou dar uma adiantada aqui, a graça. A graça de Deus. Não tem como eu viver uma vida de oração, mas eu não conseguir relacionar. Herbert, eu não relaciono. Tá bom, não tem problema nenhum. Hein? Eu não consigo, não tem problema nenhum. A gente precisa agora, diante de Deus, receber da graça de Deus, para a gente poder aprender a lidar agora. Mas quanto tempo leva isso? Não pode levar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Porque é a resposta da sua oração. Ele crescia Jesus em sabedoria, ou seja, ele buscava em Deus relacionamento. A sabedoria, nós precisamos buscar relacionamento. A primeira coisa para a gente relacionar com pessoas é buscar um relacionamento com Deus. A primeira coisa, qualquer pessoa, a gente pode ser no mundo inteiro, aonde for, a gente pode fazer curso e falar e chorar em curso. Nossa, eu fiz um tanto de curso já. Para poder, agora muda os nomes, né? Os cursos são os mesmos, mas muda o nome. Aí falava relacionamento interpessoal. Era mesmo você poder lidar com você mesmo, para você lidar com outra pessoa. Mas nada disso muda se Deus não entrar realmente aqui e fazer uma limpeza. Sabe qual que é a diferença do lixo e do entulho? Sabe qual que é a diferença daquele lixo que tem na sua casa? O entulho.
Sabe que tem uma diferença, né? Tem aquela caçamba que a gente coloca na porta de casa. Já viu aquela caçamba ali? Aluga lá e coloca lá, é escrito entulho. Não é lixo. Joga até o lixo, é um entulho. O lixo, o que é o lixo? O lixo na nossa casa a gente consegue ver. Está ali. Está aqui. Isso aqui é um lixo. O lixo você pega todo dia, joga ele para fora. Você consegue ver. E o entulho? O entulho está lá entulhado. Aquele negocinho que você deixa no canto. Mas sempre está lá te incomodando. Sempre está lá. Uma hora você precisa ir lá, uma hora eu preciso ir lá, pegar aquele entulho que está lá e falar assim, eu preciso dar um fim nisso. Aquele quartinho que a gente fala, quartinho de bagunça, está entulhado, tem coisa que está entulhado lá. Aquele fio que a gente fala assim, uma hora eu vou usar aquele fio que está ali. Mas faz 10 anos, nunca usou, então joga fora. Quando precisar, compra outro. Aquele prego enferrujado que você achou lá. Aquela tomada que está lá. A gente é assim. É só na minha casa que tem isso. Ah, tem aqui também? Na casa dos irmãos tem também. Eu vou usar que é só lá em casa que tem o fio lá no canto, entulho. É lógico, tem coisa que você não vai jogar fora, né? Mas a maioria das vezes, na nossa casa, tem o entulho que está lá. Herbert, o que tem a ver? Porque o entulho é mais difícil sair. O entulho é mais interno na nossa vida. E para tirar, nós precisamos ter a graça de Deus e a sabedoria de Deus para tirar primeiro daqui. Herbert, tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia. Eu falo a Bíblia, gente, a Bíblia é gostoso a gente, você está lendo, igual a igreja faz aqui, o pastor fala, tem outras igrejas que fazem isso também. É você ir lendo, e lendo, e lendo, e lendo. Ah, eu já li uma vez, já li 2 vezes, li 3 vezes. Continua lendo. E uma hora, a chavinha vira, a gente começa a enxergar algumas coisas. Se você pegar a sua Bíblia aí no livro de Neemias, abre a Bíblia sua em Neemias, volta, está lá no meio da Bíblia, lá perto de Salmos, para trás de Salmo ali um pouquinho. Abre a sua Bíblia, só para você ver como que a Bíblia, ela ensina. Acharam aí Neemias? Então, Neemias capítulo 3. Neemias 3. Eu quero ler alguns versículos com você, só para você ver o que eu quero mostrar para você aqui. Como que a Bíblia ensina para nós. 3, versículo 13. A porta do vale, Neemias, só começar a ler aqui, Neemias é aquele moço que Jerusalém estava tudo destruído, os muros destruídos, e ele foi lá para poder restaurar tudo lá, dar uma reforma na cidade, nas portas, no muro, tudo lá. Resumindo assim a história dele. O rapaz que chorou, escondido, o rei percebeu que ele estava triste, falando, e liberou Neemias para construir. Aí fala assim, o versículo 3:13, fala assim, a porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoá. Estes edificaram, e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. A porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Araquém, e este a edificou. Ele assentou as portas com seus ferrolhos e as trancas. A porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Ozer, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou, a cobriu, ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, como também o muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Então tá bom. O que tem a ver isso daqui? Então, lá com Neemias, haviam 12 portas que foram reparadas. E dentre elas, essas 3 portas que tem aqui, a porta do monturo, não sei como está a sua tradução aí, ou a porta do lixo, é a porta do lixo. Então,
Neemias vai lá, Neemias, com essa turma que está aqui trabalhando junto com eles, começa a restaurar aquela porta que estava lá. Essa porta lá é a porta onde pegava todo o lixo da cidade e saía para aquela porta. Hoje é diferente, nós temos lixeiro. Então, se a gente não entender aqui, o que é a porta do lixo? É porque todo mundo levava o lixo para lá, tinha que sair. E ali estava entulhado, ali estava cheio de lixo, cheio de entulho, e precisava ser reparado. Mas antes de ser reparada essa porta, eles trabalhavam na porta do vale. A porta do vale era uma porta que saía para o vale, porta do vale. E a porta da fonte era uma porta que dava pela fonte de água. Herbert, o que isso tem a ver? O que isso aplica para a nossa vida? Primeiro, muitas dificuldades que nós estamos passando, muita luta que nós estamos passando, que é a porta do vale. Essa porta do vale fala de lutas e dificuldades. Mas muitas das lutas que nós passamos, é muito uma questão psicológica. É muito uma questão da nossa mente, o negócio está acontecendo aqui dentro. É nós que criamos. É como Jesus apareceu para os discípulos um certo dia, os discípulos no barco, aparece à noite, e os discípulos falam o que era? Um fantasma. Agora, vamos pegar para nós, os crentes do Ministério ID. Aparece Jesus e fala assim, é fantasma? Você está acreditando em fantasma? Olha só para você ver. Crente, andando com Jesus, mas acreditando em fantasma. Ah, não pode. Aí estava o Herbert Severino, estava lá o Frederico no barco, e Jesus aparece lá, a gente começa, é fantasma. Eu falo assim, mas gente... Aí fala igual o pastor Flávio, meu pai. Estão acreditando em fantasma, gente. Não existe fantasma, mas eles estavam acreditando em fantasma, porque eles falam em fantasma. Achava assombração, foi para a época nossa hoje, assombração. Quando era criança, morava em Pouso Alegre, lá perto do pasto, lá. Aí contava as coisas, a história de assombração. A gente criançado ficava até com medo, negócio para sair do lugar. Então, o que acontece? Muitas coisas da nossa mente estão aqui. E a gente não consegue romper, não consegue crescer, porque existe um bloqueio aqui dentro. E as nossas lutas e dificuldade, primeiro, para você romper, precisa ser consertada essa porta do vale. Precisa romper, a gente precisa abrir, trazer um entendimento. Tem um entendimento aqui. A Bíblia fala assim que a nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus, ser transformada. Então a mente nossa precisa sair dessas lutas. Por que eu passo por essa luta? O que acontece comigo que eu passo por essas lutas? Quais são as minhas dificuldades? O que está acontecendo comigo? Não, aconteceu uma vez, aconteceu uma segunda, aconteceu uma terceira vez. Por que está acontecendo isso comigo? Então, muitas vezes nós temos que começar, às vezes, observar as nossas lutas, as dificuldades que nós estamos passando. Segundo, tirar essa sujeira. Está me atrapalhando? Atrapalha você crescer? Atrapalha você romper? Será que não tem lixo, não tem entulho, não está com aranha, teia de aranha, não está com sujeira nos cantinhos ali, que está atrapalhando, deixando, tirando a beleza, tirando a realidade daquilo que Deus tem? Então, como que eu consigo? Se eu estiver bem comigo, eu vou conseguir estar bem com o outro. Se eu estiver bem comigo, eu estou bem com o outro. Se eu estiver bem fisicamente, eu vou conseguir subir um morro aqui normal. Mas se eu tiver com algum problema, a dificuldade para subir é maior. Então, eu tenho que consertar, verificar as lutas que eu tenho passado, se não é coisa só da minha mente, que está acontecendo comigo, uma coisa interior minha, se não é a sujeira que está no meu coração, que precisa sair do meu coração, aquilo que está me prendendo, e depois disso tudo que tem aqui, olha o que a Bíblia ensina, a porta da fonte. Aí permitir que o Espírito Santo, rios de água viva, a fonte de vida, ela começa a limpar.
Porque se eu posso estar orando, mas a palavra mesmo, a água, onde precisa ser limpo, ela não está limpando. Eu estou deixando aquela sujeira que está lá. Eu quero cuidar. Eu conheço uma pessoa, já faz, nossa, gente, tem mais de 20 anos. Não era nem casado. Então tem mais de 30 anos. E é uma mulher e ela tem um problema no pé. Um problema no pé dela lá, uma ferida no pé. E eu vi ela, conheci ela com problema no pé, e se passaram 20 anos, mais de 20 anos. Tempo atrás vi ela, da mesma forma que ela era, acho que 30 anos para trás, mais nova, com a mesma faixa no pé, com o mesmo problema no pé. Aí eu fiquei pensando, conversando com uma outra pessoa, falei assim, nossa, eu vi aquela, hoje, né, ela já era bem mais velha que eu, falei assim, eu vi aquela, a fulano lá desse jeito, e o mesmo problema, não sarou o pé dela até hoje. Aí conversando com a pessoa falou assim, Herbert, você sabe que tem pessoas, e é assim direto, tem pessoas que gostam da doença. Eu falei assim, não é possível, tem pessoas, para ser aceita, ela precisa estar com aquela doença. E a pessoa que eu estava conversando era médica, falando para mim, tem pessoas que gostam de ficar, nossa, você está com esse problema no pé, o que você tem? E a pessoa não quer se curar, a pessoa não aceita ser curada, não aceita o tratamento, até trata, porque ela está com a faixa, mas ela precisa daquele negócio, tem uma palavra, para você ficar ali com ela, para você ficar com dó dela. Eu falei assim, gente, não é possível, tem gente que é assim. O cego Bartimeu, que estava com a capa, quando Jesus foi curar ele, a primeira coisa que ele fez foi largar a capa. E a capa, aquela capa que ele usava, era uma forma que na época, o governo dava na época para identificar que ele tinha um problema de saúde. Aquela capa que ele usava. E quando Jesus está lá, as pessoas olhavam para ele, e falavam assim, é igual tem esses que a gente tem no governo hoje, né, para ajudar pessoas, né? Você sabe o nome, auxílio. Auxílio Brasil, tem lá. Aí aquela pessoa, e tem pessoas que preferem viver daquilo lá, em vez de querer procurar romper, e tem condições de romper. A capa do cego Bartimeu era uma situação dessa. O governo dava para ele a capa, ele poderia ficar naquela porta, sentado naquela escada, ficava ali, que as pessoas não iam falar com ele, ele tem um auxílio judeu, para receber ali. E quando Jesus cura ele, na mesma hora ele tira aquilo lá. Ele fica sem a capa dele, não, vou usar a capa, estou enxergando agora, vou trabalhar, vou romper, vamos embora. O que acontece na nossa vida aqui então? A gente precisa de cura, nós precisamos ser restaurados, mas primeira coisa, eu quero ser curado? Eu quero ser curado? Tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que preferem ficar com aquele problema. Passa a vida inteira com aquele problema. Isso a gente tem que tratar. Você não pode ficar com o problema incomodando você ali. Lá na frente pode aparecer, lá na frente pode vir o negócio complicar. Então nós precisamos procurar romper. Amém? Para poder crescer. Se a gente cresce, se você crescer, eu cresci. Mas agora eu cresci. Mas eu preciso desenvolver. Não posso só crescer. Já viu? Tanto acontece com homem quanto com mulher, que a gente dá aquela crescida, a gente está de um tamanho aqui, quando de repente dá uma crescida. Você já viu isso? Já viu acontecer com seu filho, neto, um amigo? Nossa, eu olhei esse dia e estava pequenininho. De repente dá uma fala estirão, né? Tem um nome lá, fala esticada lá. Esse dia atrás eu estava aqui com o Israel, aqui na igreja, aqui, o Israel estava aqui em mim. Agora esse dia atrás eu abracei nele aqui, eu cheguei, ele está quase encostando aqui no meu queixo. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Parece que semana passada ele estava aqui. Parece que ele fez aqui. Está quase encostando no meu queixo aqui já. Ele cresceu.
Mas aí ele ainda não desenvolveu. O que é gostoso, às vezes, ver a criança, já aconteceu com seu filho, que eles falam assim para a gente, assim, eu já estou grande. Seu filho, quem tem filho, já falou isso para você, alguma nesse sentido? Eu já estou grande. Eu não sou mais criança. De fato, ele não é mais aquela criancinha. Mas ele ainda continua criança. Mas o que está faltando para ele depois nisso? Maturidade, né? Desenvolver. Aí cresce, fica aquela moçona, aquele rapaz 15, 20 maior que a gente. Ainda está faltando o que ainda? A maturidade. Precisamos crescer. E precisamos desenvolver. E na igreja, não a igreja, ministério, na igreja, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios que Deus colocou os ministérios. Os 5 ministérios. O apóstolo, o profeta, qual mais? Evangelista, pastor e mestre. Colocou esses para quê? Para o desenvolvimento da igreja, para a maturidade da igreja. Agora Deus está colocando, só para você ver, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Só que Deus colocou 5 ministérios. Dá quantos por cento para cada um aqui? Quantos? 20% para cada um. Então, a maturidade leva a eu entender que eu vou precisar dele. Eu crescer e desenvolver, eu vou precisar dele. Como que eu sei que eu não cresci ainda? Já viu criança quando briga por causa de brinquedo? Lembra quando a gente fazia isso? É meu, a criança fica brincando, é meu. A bola é minha, o brinquedo é meu. Aí você cresce, né? Aí você não, pode dar para ele. Lá em casa agora está cheio de carrinho. Já que ele não brinca mais. A brincadeira dele já é outra. Está lá entulhado. Eu falo assim, tem que dar. Mas ele não vai brincar. Um dia lá, ele vai lá. Ele olha, brinca, mas fica lá. Mas tem 300. Um ou outro. Aí fala, esse aqui fica, esse aqui vai. Esse aqui fica, daqui a pouco desprende daqui lá. Já ganhou brinquedo de outras pessoas. Que já era também brinquedo usado. Que a pessoa desprendeu. Aí vai lá e fala assim, de quem que era? Ah, de fulano. Fala assim, fulano já cresceu. E amanhã ele está fazendo a mesma coisa. Aí vai uma outra criança e está maior. Aí fala aquele valor sentimental, né? Aí acaba passando. E fala assim, agora já não vai fazer parte da minha vida mais. Então, na nossa vida, o que acontece? Nós precisamos tirar esse sentimento que tem, que muitas vezes atrapalha, que nós ficamos criando ele. E nós precisamos romper. Falar assim, não, eu não vou ficar assim mais. Ah, Herbert, é difícil. Ah, é difícil também, é difícil até para mim. Eu tenho que romper. Fala assim, Deus, eu tenho que romper. Você precisa romper, a gente precisa crescer. Tirar tudo, olhar, começar a olhar agora, peraí. Porta do Vale, eu estou passando por luta, eu estou passando por essa dificuldade, está uma sujeira aqui na minha vida, está com entulho aqui, tem lixo aqui, já varreu a casa, mas eu guardei aquele negocinho, eu vou tirar. Mas agora depois eu vou orar. A graça de Deus, ela precisa entrar. Eu preciso ir para a palavra. Eu preciso orar. E falar para o Espírito Santo, entra nesses pontos agora. É o que a gente precisa fazer. Porque a maturidade, se a gente cresce, a maturidade a gente pode falar. Você pode conversar. Você pode falar com Deus. Fala assim, Deus, eu estou aqui. E realmente, você fala assim, Deus, eu acho que tem. Eu, para mim, não tenho nada. A gente precisa fazer isso. Fala assim, Deus, eu não tenho nada. E eu estou bem. O problema é lá no outro. Não é eu, não. Mas, vai que eu tenho alguma coisinha. Porque a maturidade leva à humildade. Eu falo assim, Deus, se eu tiver alguma coisinha ali, e aí? É porque às vezes a gente é orgulhoso, né? Às vezes a gente é orgulhoso. Tem aquele falso orgulho, né? Aquela falsa humildade. E não é a gente, sempre é o outro. Então a gente começa a crescer.
E começar a falar para Deus: Deus, está aqui. Eu preciso tirar. E muitas vezes é outras pessoas trabalhando junto com a gente que vai mostrar para a gente. Você vê que Neemias encabeçou tudo aqui. Mas você vê que aqui nas outras portas, são 12 portas, nessas 3 portas aqui, são pessoas diferentes que estão trabalhando. E o que acontece muitas vezes nós queremos crescer. É um que está pregando, é um que está falando, é um que está mostrando, e a gente precisa aceitar ou perguntar o que eu tenho que eu preciso mudar? O que eu tenho? Eu não vou falar você não. O que eu tenho? Aí você coloca aí. O que eu tenho? Eu preciso realmente mudar? O que me impede? O que é o meu limite? Eu vou precisar mudar nessa área. Eu vou precisar romper nessa área. Eu vou precisar tirar o lixo. Será que não é lixo, coisa velha que está ali, que está atrapalhando de abrir a porta está ali, eu preciso passar, eu preciso romper. E muitas vezes a gente não consegue romper, realmente não consegue romper dentro da igreja, fora. A gente não consegue romper porque existe um negócio que está lá preso, a gente está preso lá. Tem uma sujeirinha lá que fala: nossa, para romper eu preciso tirar aquilo lá. E a gente, muitas vezes, nós focamos. Uma das coisas que impede da gente romper é a distração. Nós ficamos distraídos com várias coisas. Você viu no comecinho, eu comecei a ler a palavra? Você viu que o rapazinho errou ali? Soltou o negócio ali. Quem lembra daquele desenho? O mais antigo, né? Hoje não passa mais Papaléguas. Papaléguas. Ele não errou, não. Eu falei para ele colocar. E você ficou distraído, olhando ali na hora que eu fui ler a palavra. Foi ou não foi? Começou a ler, você começou a olhar lá, foi prestar atenção no desenho. Você achou que ele errou ali na hora, né? Eu falei para ele: não, coloca lá. Por quê? Muitas vezes, quando nós estamos nos relacionando com Deus, existem coisas que chamam a nossa atenção e nós começamos a olhar para lá, em vez de estar aqui na palavra. E nós perdemos o propósito, a essência daquilo que Deus tem para a nossa vida. No desenho do Papaléguas era joinha, até hoje é assim, agora já fizeram outro, não tem mais, né? Mas o Papaléguas ali, aquela galinha lá, né? Ele tem um propósito, a vida dele, a correia está na frente. Mas o coiote passa a vida inteira no desenho dele, correndo atrás dele, perseguindo ele, querendo pegar o que ele tem, querendo ser o que ele se veste como ele é, e ele não rompe dentro. Assistia quantas vezes aquele desenho, ele nunca rompeu ser o coiote, que é lógico, lá o coiote come a galinha lá, mas ele nunca rompeu. A vida inteira passa uma vida perseguindo ele, e ele sempre correndo e ele lá animadinho. Vai lá, come o que tem que comer, porque ele corre, ele vai lá, vai não sei na onde, aí o coiote joga a pedra para cair em cima dele, mas ele sai machucado. Ele teria pensado, né? Faz quantos anos que passa esse desenho? Deve ter mais de 30 anos. 30 anos, só que eu assisto, que eu sei que tem o desenho. Eu falo assim: 30 anos eu estou aqui, eu não rompi, eu ainda estou perseguindo o Papaléguas. 30 anos eu estou perseguindo. Gente, vamos parar. A gente tem que parar. A gente tem que romper. A gente tem que crescer. E tem que desenvolver. Parar de perseguir. Parar de correr atrás do irmão. O irmão ali. O irmão, o que você está fazendo? Deixa o irmão ser o Papaléguas. Vai ser o coiote. Mas sem perseguir, sem ficar atrás, sem achar que não dá certo para mim, não funciona para mim, mas eu estou com lixo, eu quero pegar ele, eu quero ser ele. Não, eu nasci para ser o coiote, eu vou ser coiote. Eu nasci para ser o Papaléguas, vou ser Papaléguas. O Severino nasceu o Severino, eu não quero ser o Severino, eu quero ser o Herbert. Eu nasci para ser o Herbert, eu não posso querer ser o pastor Gesiel, ele é ele, eu sou eu. Se quem me criou quisesse que fosse ele, ia ser ele, seria uma versão dele. Nem gêmeo não é junto, nem gêmeo parece.
E será que nós estamos dispostos agora a deixar as distrações, né? Você vai começar a olhar para a palavra e vai começar a ver, falar assim, nossa, está me distraindo, isso aqui está me distraindo. Isso aqui está me chamando a atenção. Sabe quando você anda na rua e o seu sapato entra uma pedrinha lá na sola do sapato, e você anda, parece que você pisa lá, fica aquele negócio incomodando ali, você vai no canto lá, você faz assim no sapato lá para você ficar tirando, tem que arrastar porque aquilo lá incomoda. A nossa vida, sabe que tem muitas pedrinhas daquela ali que a gente está andando, aquilo ali está incomodando o nosso crescimento com Deus e o nosso relacionamento com pessoas. Porque a nossa humanidade não é só, eu falo assim, pessoal, hoje, não é só eu vir na igreja, não é só a salvação. Eu tenho que me relacionar, a Bíblia é bem clara quando fala assim que nós fazemos parte de um corpo. Aquele desenho que é antigo também, que passava, né, atualizaram ele, mas antigamente passava mais, da família Adams, lembra da família Adams? E aparecia a mãozinha andando assim lá, só com a mãozinha. É só lá que a mãozinha anda sozinha, que tem vida. Nossa mão fora aqui do corpo não vai funcionar. E eu tenho que cuidar dela, não adianta. Eu tenho que cuidar. Não tem como. Está aqui. Uns anos atrás, virei o pé ali. Um culto de jovem estava aqui. Fiquei 3 meses com dor no pé. Tive que ir no médico. Eu tenho que cuidar do negócio. Até hoje, faz mais de ano. Eu sinto. O Milton deu risada, né? Dá risada até hoje, né? Eu vi até estrela ali. Outra vez caí aqui. Queria filmar, caí aqui. Tinha? Eu tenho que passar, né? Tá lá, a Bruna, caí aqui. Fui sair de lá, errei, vim parar aqui perto da Bruna, aqui no congresso, né? Aí, mas você tem que levantar, você tem que cuidar, firmar a perna. Uns anos atrás, já morreu um pastor da presbiteriana. Eu estava aqui perto do Pilar, estava de moto, e eu atropelei o pastor. Eu fiquei sabendo depois que ele era pastor. depois que eu fiquei sabendo. Eu saí ali do posto de gasolina ali, para a presbiteriana ali. Pastor, ele morreu, mas morreu depois, né? Depois do Covid, não morreu. Não. Morreu no dia, não, morreu depois, anos depois, né? Foi antes do Covid, ele morreu bem depois, morreu agora, esse tempo atrás. E eu saí com a moto assim, devagarzinho assim, e já olhei lá na frente, lá vi a pessoa lá, né? Vi ele no caso, né? Vi lá, mas eu estava devagar, tinha posto a primeira da moto, saí devagarzinho com a moto assim. Aí ele sai de trás eu vi que parou, ele parou aqui, quando eu cheguei com a moto aqui assim, ele fez assim na calçada assim, ó, desci da calçada, eu estava com a moto. Eu freiei a moto, eu consegui frear a moto. Só que a moto fez aquela balançada assim, que ela faz assim, no amortecedor, faz assim. Nisso que ela fez aqui assim, bateu aqui na perna dele. Aí o senhor ele caiu sentado. Quando ele foi levantar, ele caiu assim com a bunda no chão, né? Caiu aqui. Quando ele foi levantar, ele desequilibrou, porque estava assim na rua, por causa da guia aqui. Ele caiu, bateu a cabeça na guia. Aí eu falei assim, meu pai agora, matei o homem. Aí levantou, deu um corte na cabeça. Aí o pessoal veio, parei, chamaram o SAMU, levou ele. Aí acompanhei ele até para o hospital, até a família chegar lá, ligar para ele. Aí fui visitar ele. Depois ele contou para mim que ele é pastor e tal. Eu falei assim, meu Deus, eu atropelei um pastor. Na época eu falei, pastor Flávio, pastor, eu quase matei o homem. Um homem usado, um homem prega, né? Tudo aí, professor de teologia aí, tudo. Aí fui na casa dele, levei Israel, fui lá, conversamos lá com ele e tal. Aí morreu agora já de idade, 80 e tantos anos, né? E aí a família dele, né, um dos parentes dele lá da família, né, casado com, não sei se é com a filha dele, aí falou para mim assim, mas por que você ficou lá? Eu falei assim, não, porque estava sozinho. E como que aconteceu? Aí foi isso que aconteceu, né, que eu falei aqui. Aí ele pegou e falou assim, então, qual que é o nome dele mesmo, pastor? Reuel, né? Reuel. Deuel, é. Aí ele falou, eu falei assim, olha, falou para a filha, seu Deuel, eu já falei para o senhor tem que fazer exercícios para firmar a perna, fortalecer a perna. É que a gente está falando para o senhor, não é nem culpa do rapaz, é que o senhor desequilibrou lá
Aí eu peguei, fiquei quieto, né? Não podia falar, tá dentro da casa. Aí eu peguei e falei assim, aí eu vi assim, ó, que com a idade, né? Não por causa da idade dele, tem que se fortalecer. Por que eu estou falando? Porque a nossa idade, à medida que nós vamos caminhando na fé, tendo a nossa caminhada, nós precisamos cada dia mais ir se fortalecendo. E o que Jesus fazia? Jesus crescia. Mas ele não crescia porque ele estava crescendo, porque ele era criança, não. Porque ele relacionava com Deus na graça, diante de Deus e dos homens. Jesus cresceu psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas espiritualmente vem primeiro, né? Porque o relacionamento dele ia com Deus. Quando ele saía daqui desse relacionamento com Deus, ele vinha para cá e lidava com os homens, lidava com pessoas. E se você olhar na Bíblia, no Antigo Testamento, lá quando Moisés está construindo o tabernáculo, uma das situações ali do tabernáculo que tinha um sacerdote tinha que fazer era passar pela bacia da água, de uma bacia, onde ele lavava a mão do sacrifício que ele fazia ali. E a Bíblia fala assim, que ele tinha que passar naquele lugar todos os dias, quando ele ia mexer com os utensílios, para que ele não morra e nem a sua geração. Herbert, o que tem a ver isso? É o que a gente tem que aprender com a palavra. Você mexe com pessoas todos os dias? Sim ou não? Não, eu mexo lá no meu trabalho. Não, lá não é no seu trabalho. Você mexe com pessoas todo dia? Aonde? Aonde? Dentro de casa. Fala aí, Fred. Aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Gente, dentro de casa. É o lugar onde estão os vasos e os utensílios que é consagrado ao Senhor. Se todo dia nós passarmos pela palavra, se todos os dias a nossa família poderia ser diferente. A família dentro da igreja poderia ser diferente. Poderia ter um relacionamento melhor se nós passarmos pela palavra. Porque quem falou sobre isso é o autor da vida. Quem falou sobre isso é o consumador da nossa fé. É ele que falou. Mas é porque está lá no Antigo Testamento. Não, mas é o princípio que se aplica lá. Se nós passarmos... Herbert, está lá no Antigo. Então tá bom, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, para aconselhar, para você falar, para você... Aí lá no Antigo, lá em Deuteronômio, sentado à mesa, falando dela todos os dias. Todos os dias, mas falar da palavra todo dia na mesa, é chato isso, é mesmo. Tem que ter muita paciência para você falar da palavra todo dia. Vou falar com meu marido, briguei com ele, falei com a minha mulher, briguei com ela. Briguei com meu filho, vou falar da palavra agora. Você é santo. É para limpar mesmo. Então, para a gente romper, para a gente crescer, porque muitas vezes nós estamos aqui. Uma das coisas do sacerdote que era escolhido no Antigo Testamento, sabe o que tinha? O sacerdote não podia ser anão. Não podia ser anão. Ele tinha que crescer. O que isso fala para nós? Às vezes nós envelhecemos dentro da igreja, mas nós não crescemos. Faz 30 anos que nós estamos dentro da igreja. 50 daquelas mesmas coisas. O pastor tem que chamar toda vez para oração. Oração na sexta-feira, gente. Não vamos que é por causa do ID não, tá, gente? Mas então vamos falar da nossa casa. Oração na sexta-feira no ID. 1 horinha só. Não tinha que falar. Como que eu sei que eu cresci? Eu participando, eu estou aqui. O pastor falou, de que hora? Das 9, eu estou aqui às 8. Pastor, eu não vou poder ir por causa disso hoje. Eu não vou poder, não vou... Não é o pastor Flávio, não. Isso não tem nada, é a gente. Não acontece só no ID, não, gente. Acontece em todo lugar. Vai ter culto. Eu não vou por causa disso.
é crescer, é desenvolver. A gente precisa estar nessa pegada, a gente precisa estar nesse rompimento, porque há distração. Lembra que o pastor falou no culto para trás? Eu achei bem legal assim. Ele falou assim, que às vezes a gente não tem tempo de ler a palavra. Isso aí é verdade mesmo. Mas ele falou assim, você viu lá, você fica lá no TikTok, vidinho de 3 minutinhos, você assiste 10 vidinhos. Aí eu fui embora pensando assim, puxa vida, o pastor pegou bem. Eu esqueci até a palavra que ele pregou naquele dia, mas isso aí eu não esqueci. Você assiste 10 vidinhos de 3 minutos, 2 minutos, foi 20 minutos. Isso aí durante o dia. Não precisa assistir 10 uma vezada só, não. Você assiste durante o dia, 20, foi 20 minutos. E eu falo para o pessoal aqui, a gente vai ler a palavra, você está lendo a palavra ali, à medida que você está lendo a palavra, a gente lê 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, no final de ano você já leu a palavra toda. Mas você vê a diferença que é, a gente passa, as distrações que acontecem, a gente está perseguindo outras coisas. Herbert, como que eu sei? Outra coisa para a gente terminar, que atrapalha o nosso rompimento, o medo. O medo. O medo atrapalha. O que ele vai falar de mim? A Bíblia fala assim, 1 João, que o perfeito amor lança fora todo o medo. Ah, por que eu tenho medo? Porque eu não estou naquele amor. Não é que eu não amo Jesus, não. A Bíblia fala assim, que o perfeito amor, eu tenho que estar em Cristo, experimentando isso. Ah, eu tenho medo, mas eu vou romper. Eu estava com medo de Israel andar de bicicleta, mas eu fui. Eu estava com medo dele andar, não, vai subir aqui, pode cair. Aí eu respirei fundo e fui. Lá em casa é uma rampinha que tem lá de uns 2,5 metros lá para subir. Falou para mim, eu quero subir essa rampa montado. Primeira vez não subia, não. Falei, não, mas se ele cai daqui, tem que ficar de pé na bicicleta. O menino sobe lá, vem bala lá, já sobe lá. Abre o portão aí, pai, eu quero entrar. E ele vai. Ah, você tem medo, mas eu tenho que romper. Ah, você tem medo de cobra. Tenha, mas a cobra está ali, o que eu faço? Você gritando? Vou enfrentar ela. Ah, eu preciso fazer. Ah, eu tenho medo de pregar. Tem, eu também tenho. Mas eu vou lá pregar. Eu vou lá, eu falo para o pessoal, fica lá na frente do espelho falando lá, sozinho, lá pregando para você mesmo. Vai lá. Então, medo. Primeiro, só relembrando aqui, distração e o medo impede a gente crescer. Uma outra coisa que a Bíblia fala para a gente também, está lá em Levítico, agora para terminar, é o tipo de conversa que nós queremos. O tipo de conversa que nós desejamos. Você sabe que tem, o pessoal brinca aí que tem, mas tem o crente urubu? Já viu na Bíblia o crente urubu? Nunca viu na Bíblia? Não é possível, gente. Vocês estão lendo a Bíblia? Nunca viu o crente urubu na Bíblia? Não, gente. Nunca viram? Quem que viu aí? Quem está falando que viu? Nossa, gente, vocês não estão lendo a Bíblia não, hein? O Isaac que é firme aí, Isaac, não? Crente urubu nunca viu. Crente eu estou falando, tá, gente? Quem eu estou falando, é crente urubu na Bíblia, né? Crente eu estou colocando aqui. Mas na Bíblia fala sobre o tipo de animais que o povo judeu podia comer e não podia comer. Dentre eles lá, de vários animais, está lá em Levítico, em Deuteronômio, dentre eles lá havia o urubu. Não podia comer urubu. Ali, comer fala de comunhão, de manter comunhão. Uma das coisas que impede a gente de crescer é comer a carne de urubu. Herbert, o que tem a ver? O que o urubu faz? Come carniça, aquilo que está morto. Então a gente procurar saber de história de pessoas que estão mortas. Não é pessoas que morreu, pessoas que estão passando problema, pessoas que estão em dificuldade, a gente fica alimentando daquilo. Como que está aquele irmão lá? É bem feito. Torce para ele. Torce para ele cair. Torce para ele morrer. Urubu. Urubu vê a carne lá e está torcendo para o outro animal matar ele para ele ir lá comer a carniça. Então o que nós não podemos ter que atrapalha? O que você está falando?
Ah, se vir falar mal da outra pessoa para mim. Se eu for falar mal da outra pessoa, está sendo urubu. Atrapalha. Está levando a morte para o outro. Está desejando a morte para o outro. Amém, meu querido? 9h30, não dá tempo de falar mais. Vamos embora. Vamos orar para a gente terminar? Então, que se você procura romper, você procura crescer, desenvolver, cuidado com as distrações, cuidado com o medo, cuidado com aquilo que nós vamos falar, daquilo que nós vamos ouvir. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Pastor. Glória a Deus, vamos estar orando, povo de Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, que nós possamos crescer, romper, tirar o lixo, não só o lixo, mas o entulho também, Senhor, aquilo que está incomodando. Romper, 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 romper. Fazer aquilo que, com a ajuda do Espírito Santo, é possível fazer. Em nome do Senhor Jesus, vencer aquilo que, com o Espírito Santo, com certeza podemos vencer. Ajuda o irmão, Senhor, a romper, a irmã a vencer o entulho, o embaraço, as distrações da vida. Possamos crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens, para a obra do ministério que o Senhor tem para cada um de nós, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que possamos crescer, atingir a maturidade de varão perfeito, andar na fé. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa a tua igreja, possamos vencer emoções, sentimentos que prejudicam, vencer situações, romper, Senhor, diante daquilo que prende a nossa atenção e não deixa a gente crescer em Ti. Coisas do mundo, romper, quebrar, anular em nome de Jesus. Vencer. Ajuda, Senhor, o irmão. Ajuda a irmã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra todo embaraço, toda distração, toda confusão. Em nome do Senhor Jesus. Ajuda no Senhor. Pois a tua palavra diz que o Senhor Jesus crescia. O menino crescia. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, queremos crescer para honrar o teu nome, exaltar o teu nome sempre. Glória a Deus, aleluia. Uma ótima noite para a igreja, uma ótima semana aí. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja sempre. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.